pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 384. Aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 386. E o episódio de hoje foi Marido de Aluguel em Minha Casa Minha Vida? Yaman ainda auxiliava Seher com o fusível da casa desmaiada, pois é, ele falava que se tivesse um defeito na instalação da casa, o problema poderia persistir. Yaman mencionava tudo que ela precisava providenciar. O fusível deu problema e Yaman disse que precisavam conversar por vídeo para que ele a orientasse. Yaman disse que seria necessário trocar e tals. Depois ele pediu que Seher virasse a câmera para ela, apenas porque queria ver sua beleza e olhar inocente. Que romântico! E após desligar, Seher tocou no colar, palpitando. Eita! Nedim ligou porque tinha assuntos urgentes e importantes na empresa, mas o telefone do Yaman estava focado nas chamadas de vídeo com sua cremosa e negligenciou os assuntos da empresa. Aziz Bey falou com o comissário Tariq, que passou as informações que coletou sobre Yaman a pedido dele. Ele falou que Seher atirou no Yaman, mas Yaman a protegeu, enfim. Ele relatou muitas coisas daquela época. Seher e sua malinha desmaiada peso-pena. Tão logo a colocou na cama, lembrou do momento em que recebeu os comandos do Yaman Bey Gato para consertar a caixa de fusível e que, segundo ele, era velha como a casa. E se não está fácil para eles, que são milionários, imagina para mim. Em seguida, Seher pensou em ligar para ele, mas lembrou que a Lin estava ocupada e que talvez ele tivesse coisas para fazer, não querendo mantê-lo ocupado. Que nada! O homem está full time para você, queridinha! Finalmente chegou a hora de desfazer a malinha que tinha mais coisas do Yusuf. Seher tirou o porta-retrato da criança e começou a organizar, e logo depois deu de cara com o porta-retrato do casamento e com um sorrisinho canto de boca também colocou em um lugar especial, por que não? Depois, o cardigan do Yaman, lindo, maravilhoso, lembrando do momento em que foi contemplada com a peça e vestiu para sentir o cheirinho do mozão, dizendo que estava muito frio e queria mantê-la aquecida. Ah, sei. Em seguida, o fusível desarmou novamente, mas dessa vez não teve salvação e a casa ficou sem luz, passando perrengue depois que ficou com 60% de bens do mozão. É isso mesmo, produção? Em seguida, a campainha tocou e Seher imaginou ser a Nasliz, o Hal Coral, mas foi surpreendida com o mozão lindão na porta, cheio de charme e elegância. Ambos trocaram olhares, como sempre apaixonados. Gaguejando, Seher disse que ele tinha chegado em um momento, mas sem conseguir concluir, o agradeceu por ter ido e logo depois retificou, dizendo que ele chegou bem na hora. Yaman perguntou se ela não iria convidá-lo para entrar. Eu já teria pulado nele. Detalhe, tinha uma sandália enorme, ou seja, o número dele só aguardando o homem chegar. Seher disse para o marido de aluguel que o fusível havia queimado novamente e que até uma lâmpada explodiu daquela vez. Yaman disse que previu que aquilo aconteceria, justificando sua ida até lá, e após reparar que ela usava o cardigan dele, disse que realmente combinava com ela. Seher arregalou os olhos, dizendo que tinha ficado frio lá, e já que era o cardigan mais grosso que ela tinha, pediu dele em seguida para deixar na entrada. Em seguida, Yaman disse que iria verificar o fusível e partiu Minha Casa Minha Vida. E após consertar o fusível, rolou uma troca de olhares. Em seguida, Yaman disse que como o fusível queimava com frequência, significava que a casa devia ser velha e que deveria haver outros problemas como aquele querendo revisar com ela. Seher disse que a lâmpada do quarto havia queimado. Yaman disse que daria uma olhada. E no quarto, Yaman reparou o porta-retrato do casamento
E Seher, sem graça, gaguejando, tentou explicar, mas Yaman disse que ela levou porque era dela, tanto quanto dele. Enfim, que era deles. Após pegar a fotografia, Yaman explicou como tudo aconteceu. Na ocasião, o fotógrafo falou que nunca tinha visto um casal com uma química como a deles. Disse tudo. No presente, Yaman disse que mesmo quando estavam muito tensos, o fotógrafo sentiu a atração entre eles. E após segurar na cintura da cremosa, Yaman disse que ainda de pé para posar, se perdeu nos olhos dela e que queria estar mais perto dela e encurtar a distância entre eles, e que não podia evitar. Yaman disse que aquela foto testemunhava aquele momento, e Seher perguntou se deveriam mudar aquilo. Depois disse que se referiu à lâmpada. Eita! E após falar que ia escurecer, Yaman cortou dizendo que ela ficaria com medo e que ele sabia e que ela estava sozinha. E naquele momento Seher disse que estava ficando mais quente e queria lavar o rosto, porque, é claro, o mozão estava muito próximo. E a Semin foi pega no flagra pela mãe quando falava com o mafioso ao telefone, e Sera descobriu que ela, de certa forma, colaborou como um fantoche para que a irmã sofresse o atentado, e o caldo entornou, e o resultado foi que a Semin levou um tapão na cara, porque Senra é dessas. Nasli Zurral Coral foi até a casa da Seher e, após tocar a campainha, murmurou para Seher abrir a porta, dizendo que iria trabalhar naquele pequeno cérebro para estragar a vida dela, e, se vangloriando, disse que havia separado o casal de uma forma ou de outra e que tinha atraído Seher para a armadilha dela. Na sequência, ouviu Yaman dizendo que estava indo e ficou apavorada, se escondendo na porta. Yaman falava com ela, mas a mulher não respondia. E a pergunta que não quer calar: por que esse homem não foi ver quem era a produção? Depois, distorcendo a voz, disse que estava procurando Seher e que voltaria mais tarde. E o pior foi que Yaman a viu de costa e não reconheceu. Seher quis saber quem era e a mãe explicou que a mulher disse que voltaria mais tarde, que saiu como se estivesse fugindo. Seher lembrou da Nasli, pois é. Enquanto corria, Coral dizia que não poderia acreditar e que a mãe estava na frente dela, perguntando sobre ele a reconhecer e que estaria acabada. Nossa! Com raiva, disse que estavam divorciados, mas que permaneciam inseparáveis e que conseguiu tirar Seher da mansão, mas que não conseguia separar Yaman dela. Zurral também disse que ele seguia Seher e que ela estava ficando louca. Ficando? Já passou por esse processo, querida. Você está desde a primeira temporada. Depois pediu que ela mesma ficasse calma e que ela teria que pensar com cuidado, com receio da Seher suspeitar. Afinal, ela tinha que bater na porta e saiu quando viu Yaman. Após dizer que não poderia correr aquele risco, ligou para Seher dizendo que foi até lá fazendo algo bobo, batendo na porta, e perguntou se Seher lembrava que ela disse que não conseguia superar o trauma do Talat. Em seguida disse que ao ver Yaman bem na frente dela, tremeu de medo. Bom, sobre tremer de medo, ela não mentiu. Depois, ela lamentou o ocorrido. Seher disse que ela não precisava lamentar e que ela queria que Nasli tivesse entrado e que de qualquer forma ela seria bem-vinda a qualquer hora. E Coral ficou de voltar. Após desligar, denominou Seher como uma garota ingênua que não suspeitava de nada e que naquele momento ele deve ter perdido de vista todo o resto. Afinal, ela estava com Yaman pedindo que ela aproveitasse seus últimos dias com seu amor, porque muito em breve iria transformar aquele lindo sonho em um pesadelo. Naquele momento, Seher explicou para Yaman o que tinha acontecido, que Nasli Zurral Coral estava arrependida e que se sentia envergonhada de ter saído tão de repente. Yaman quis saber por que ela fugiu e que não deveria ter se afastado dele, mas Seher explicou que não era com ele, que ela teve problemas com o ex-marido, falando sobre o trauma do divórcio. Seher falou que eles tinham se divorciado e que por aquele motivo ela se esquivou e que tinha ficado um pouco nervosa. Yaman disse que viu e que não sabia o que ela tinha passado, mas que Seher deveria dizer a ela que a situação deles era diferente e que ele estaria sempre lá e que fará tudo ao alcance dele para fazê-la feliz. Seher disse que Nasli era uma pessoa muito boa e que sempre a apoiou e que encontrou aquela casa desmaiada graças a ela, como ele sabia. Yaman concordou, dizendo que ela tornou-se parte da vida dela e que era por aquele motivo que ele quer conhecê-la. E Seher disse que iria falar com ela porque também queria que eles se conhecessem.
e lembrou Yaman de trocar a lâmpada. Yaman colocou a lâmpada para acender, dizendo que tinha terminado ali, e ambos ficaram tristinhos. Em pensamento, Yaman disse que não queria sair do lado dela. No presente, disse que seria melhor ver se havia mais alguma coisa que precisava ser corrigida, e Seher, afoita, disse que precisavam revisar tudo, e depois, sem jeito, disse que se estivesse tudo bem para ele, porque era apenas para não deixar nada sem revisar. Ela disse que causou muitos problemas a ele. Imagina, ele só não está administrando a empresa, nada demais. Ele tem plantação de dólares, Seher. E a mãe imediatamente disse que nada que fazia por ela era um problema, e Seher levou a cadeirinha. O maridão de aluguel deu um jeito em tudo com a ajuda da Cremosa no projeto Minha Casa Minha Vida. Só faltou testar a cama, hein, produção? Tinha tanta coisa para fazer na casa que tomou o dia inteiro do homem. Nada funcionava, mas tinha uma caixinha de ferramentas. Até o fogão estava ruim e Seher se empolgou querendo cozinhar carne arique. Isso porque ele gostava, e depois disse que faria quando ele fosse com Yusuf lá. Também lembrou dos biscoitos de limão, vanille-limon, e a mãe disse que merecia uma boa refeição depois de todos aqueles reparos, e Seher disse que poderia fazer quando ele quisesse. Nedim ligou porque não conseguia falar com Yaman por horas, mencionando uma reunião importante que a mãe estava esperando. Ele também mencionou uma reunião para um novo acordo, perguntando se Yaman havia esquecido, e ele respondeu que não esqueceu, mas que naquele momento estava fazendo algo de vital importância e que não poderia deixá-lo. Seher era só sorriso. Nedim falou sobre a importância daquele trabalho, que era importante para a empresa também, e que Yaman tinha que estar lá. Mas Yaman disse que não poderia deixar o que estava fazendo e que sabia que Nedim iria fazê-los não sentir a ausência dele. Eita, profissional do ano! Ainda na cozinha, Yaman disse que estavam novamente, não importando o que passaram. Ele perguntou como ela iria fazer as berinjelas recheadas da próxima vez, e Seher disse que seriam cozidas perfeitamente, pedindo que ele não se preocupasse e que não cozinharia demais, trocando olhares. E quando Yaman estava partindo para cima, o telefone tocou e era Yusuf. Yaman explicou que estava na casa da tia porque tinha trabalho a fazer. Yusuf não gostou, querendo saber por que ele estava sozinho. Neslihan aproveitou para felicitar Seher pela nova casa. Yusuf disse que também poderia tê-la ajudado. Yusuf quis saber por que o tio não tinha o levado. Neslihan cochichou com a Dalit que Yaman estava com Seher. Seher dizia para Yaman que gostaria que Yusuf estivesse lá também. Essa separação não durou uma hora, hein, gente? Ao vir Jenger, Yaman aproveitou para pedir que ele mandasse Yusuf com o motorista até a casa da tia, e o pedido dele foi uma ordem. Yusuf disse que estaria lá em seguida. Seher lembrou que Yusuf estava indo lá, mas não tinha nada para preparar para ele, ao passo que Yaman pedia para ela não se preocupar, porque iriam às compras, e foram comprar bananas e maçãs e tals. E esse vendedor tinha um script longo, hein? Falou para Didi. Ele disse que a filha também gostava de bananas e bateram um papo gostoso durante as compras. Enquanto Yaman pedia as frutas, Seher o olhava hipnotizada, assim como a gente. O vendedor disse que normalmente as mulheres escolhiam as frutas, mas que o marido dela mandava bem, e ambos trocaram olhares. Seher disse que as laranjas não seriam suficientes para Yusuf. Yaman não entendeu nada, mas logo ela se tocou que morava sozinha. Yaman disse que compraria mais quando fosse com Yusuf, assim as teriam fresquinhas. Naquele momento, Yusuf passou de carro e trocou uma ideia com os tios, querendo saber o que eles estavam fazendo e tals. Falaram das compras e combinaram de se encontrar na casa. Enquanto Yusuf montava Lego na cozinha com o tio, Seher estava brigando com o fogão e lembrando de um fato que aconteceu, que Yaman narrou, em que ela ficou com ciúmes de uma amiga dele porque o amava e que virou uma leoa por aquele motivo. E depois ela lembrou da segurança que ele passou sobre ela não correr nenhum risco de perdê-lo e que estavam juntos de novo, não importando o que atravessaram. Yusuf chamou a tia que estava em transe para saber quando ficaria pronto, porque ele estava com muita fome, pois é, e Seher disse que faltavam uns minutos, 10 minutos de cocção, pois é. Seher ficou petrificado olhando a familhinha na mesa e se sujou de molho ao passo que Yaman se aproximou dela perguntando pelo avental, e Seher disse que tinha esquecido de comprar e que era o mais essencial, mas... Enquanto Yaman limpava,
Ambos se olhavam apaixonados, terminando o episódio. E a julgar pelo fragma, amanhã Zurhal descobrirá que a família está mais unida do que nunca e a mulher vai armar alguma coisa. Seher não consegue ficar longe do mozão, do Iguiale tentando desatar o nó da Nazaré e a mãe Seher dormindo juntos novamente. Eita! Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.